Se você é maquiadora e esse vídeo apareceu para você, significa que você quer evoluir ainda mais na sua profissão e se tornar uma autoridade na cidade em que você atua. Muito prazer, eu sou a Liri Rabelo, maquiadora e mentora de maquiadoras que querem evoluir na profissão. E certamente esse título aqui te chamou a atenção. Por que suas concorrentes conseguem ter a agenda mais cheia que você? Conseguem crescer mais no trabalho em relação a você? Conseguem ter mais clientes? Conseguem viver da maquiagem e você ainda não tá fazendo isso, não tá vivendo da maquiagem. Eu tenho uma coisa para te dizer agora, e pode ser que não seja aquilo que você queira ouvir, mas que é muito importante para que você finalmente possa viver da maquiagem. Hoje eu estou prestes a completar 8 anos de profissão e eu tô aqui para te ensinar o que deu certo e errado comigo e ensinar você a crescer de vez nessa profissão tão linda que cresce tanto aqui no Brasil. Então, eu tenho autoridade suficiente para falar algo aqui para você que talvez você não queira ouvir, mas que é muito necessário. Por muitos anos, eu também me perguntei o porquê que fulana de tal, ciclana de tal, tinham muitos mais clientes do que eu, viviam com a agenda cheia e eu não. Conseguiam de fato viver da maquiagem enquanto eu não vivia. Mas antes de eu te explicar o porquê que isso acontece, porquê que sua concorrente está tendo mais clientes do que você, está conseguindo desenvolver mais a carreira do que você, eu tenho que contextualizar uma coisa que aconteceu comigo. Durante todo esse tempo de profissão que eu tenho, eu posso dizer que eu comecei a levar a profissão maquiadora a sério há uns 3 anos atrás. E isso me atrasou muito, porque eu fiquei 5 anos nadando em ambientes que não eram para eu estar nadando. Então, é muito importante que, a primeira coisa, e acima de tudo, você reconheça que a maquiagem é a sua profissão. Se você não reconhecer isso, certamente você nunca vai viver da maquiagem porque você vê isso como peso e não como algo excelente que é a nossa profissão. Então, quando eu comecei a fazer maquiagem, eu fazia por hobby, por brincadeira. Eu era uma adolescente apaixonada pela maquiagem, então eu tinha muitos produtos e eu fazia nas minhas amigas, nas minhas colegas. E, consequentemente, numa dessas, alguém viu uma produção que eu fiz e quis agendar comigo. Como não era o meu desejo me tornar maquiadora, eu fui para a faculdade de administração de empresas porque o meu sonho sempre foi administrar uma empresa. Meu sonho sempre foi crescer em algum lugar onde eu pudesse exercer o papel de liderança. E na administração de empresas eu sabia que isso poderia acontecer. Já na metade da faculdade, o pessoal perguntava muito com o que eu trabalhava e eu sempre falava meio tímida que eu trabalhava com maquiagem, que eu era maquiadora. Até que um dos professores descobriu e pediu para eu fazer uma análise do meu trabalho e apresentar para ele. Foi quando ele falou a seguinte frase para mim: Iriane, você tem a sua empresa. Olha o seu trabalho. Ele tem um potencial incrível. E desde esse momento em que eu comecei a olhar para o meu negócio de maquiagem no formato em que ele realmente deveria ser como uma empresa, aí sim, as coisas começaram a fluir melhor e eu comecei a, de fato, ter uma entrada de capital muito grande através dos meus serviços, porque eu vi que eu estava com a minha empresa e eu teria que gerir aquele negócio como uma empresa. Então, se você ainda não vê a maquiagem como o seu emprego, como a sua profissão e como uma empresa, como um negócio, a partir de hoje você vai ver assim. Então, o primeiro ponto que você está errando muito e fazendo com que as concorrentes tenham mais resultados do que você é justamente esse: não levar o seu negócio a sério. E quando eu falo de não levar a sério, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar aqui agora. O seu posicionamento faz com que as pessoas tenham uma visão positiva ou negativa ao seu respeito. Mas o que isso influencia em relação a outras maquiadoras terem mais clientes do que eu? O que isso influencia, Liri, porque as concorrentes têm clientes e eu não? Eu vou te falar uma verdade aqui, dura de falar, e eu acredito que mais dura ainda para você ouvir. A concorrente, ela tá tendo mais clientes porque ela está focando na carreira dela, enquanto você está focando em olhar o que ela está fazendo, em olhar o que ela está conquistando. Então, o nosso erro tá aí. Dentro da nossa profissão, há muita disputa. Dentro da nossa profissão, há muito nariz e pé. Essa é a verdade, essa é a frase que eu preciso dizer aqui. E às vezes, por status, você quer conquistar alguma coisa que ainda não é o seu momento e fica olhando para fulana que conquistou essa coisa que você deseja. Então, talvez a fulana, ao invés de ficar analisando a maquiadora que até tem mais clientes do que ela está investindo no negócio dela. Ela está correndo atrás para ter maquiador, para ter clientes desejando o trabalho dela. Ela está investindo no negócio dela. Então, tudo isso é muito importante você levar em consideração. Existe uma frase
muito verdadeira que diz que a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. E de fato é. Você não sabe o que acontece nos bastidores, mas você pode acertar hoje o seu bastidor. Às vezes você fala assim, poxa, fulana tá com a agenda cheia, mas eu tô aqui com a agenda vazia, sendo que você não dá atenção nenhuma pro seu Instagram, sendo que você não busca se especializar e entender que nem só de técnica hoje vive uma maquiadora. Quando você abre os seus olhos e entende que essa é a realidade hoje você precisa entender muito sobre o digital, entender ferramentas que fazem com que a cliente tenha o desejo despertado por ser produzida por você, as coisas mudam. Então, aquela sua concorrente que está focando em desenvolver a carreira dela, ela está tão focada naquilo que ela não se importa com o crescimento externo das outras pessoas, das outras profissionais. Enquanto você está tão preocupada com o crescimento das outras pessoas que está deixando de cuidar do seu. Então, hoje, eu peço para que você reveja os seus conceitos, as suas ações. Eu peço que você reveja tudo aquilo que você está pensando. E eu vou te dizer outra coisa. Quando você trata uma cliente muito bem, quando você oferece o seu melhor para ela, independente de ser uma madrinha, uma formanda, uma convidada, noivas e etc., não vai ter concorrência para você, porque a cliente já está acostumada com aquilo que você oferece. Ela sabe que ela pode confiar em você em qualquer evento que ela vai participar. Então você precisa focar no seu. E esse é o primeiro recado que eu tenho para você aqui em 2024. Foque na sua carreira. A concorrente está tendo mais clientes porque ela está focando na carreira dela ao invés de focar em outras coisas. Então, sabe as vozes que você está ouvindo que faz com que você se compare tanto, com que você olhe e fale bem assim, cara, ela é tão boa, eu não vou chegar no nível dela. Ou então, estou batalhando tanto para chegar no nível dela e nada. Ou até mesmo, ela nem é tão boa assim e está com a agenda cheia. Então, essas são vozes que atrapalham você no seu percurso. E como sua mentora hoje, eu falo para você, tapa essas vozes. Silencie stories, silencie perfis que você se compara tanto. Faça com que você tenha um 2024 diferente. Invista na sua carreira, invista na sua profissão e no seu negócio. Reconheça que hoje, a partir de hoje, você tem uma empresa e que você precisa dar o valor total a ela, atenção total a ela. Se você fosse uma CLT, carteira assinada, você teria que acordar cedo, talvez pegar um ônibus, chegar no trabalho, ficar lá 8 ou 12 horas por dia, depois voltar para casa para poder fazer as suas coisas. Então pegue esse tempo e invista em você, invista no seu negócio. E eu quero ver se você vai ter concorrente.